Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando hoje o tema Glória, a presença manifesta de Deus, parte 1. A minha Bíblia está aqui aberta em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1 aqui, é a nossa primeira parte do tema Glória. Você crê que essa semana vai ser gloriosa? Eu creio. Acompanhe comigo a leitura, 1 Coríntios capítulo 2. O caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituíram de palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Amados irmãos, sabemos que o evangelho genuíno não é humano, intelectual, mas tem a participação do próprio Deus, para que ele seja realmente eficaz, espiritual. É isto. Não é algo que nós possamos fazer de alma para alma, mas que tem Deus como fonte e Deus como aquele que confirma com milagres. Paulo não estava querendo gerar um povo que seguisse a mente dele, porque se ele partisse, a seita acabaria, porque sabemos que Paulo não queria que eles estivessem apenas com conceitos. Nós sabemos que nós precisamos muito mais do que bons conceitos, embora hoje tantas vozes, e é muito importante termos a doutrina pura. Isto é um dos ingredientes básicos. A pregação do evangelho genuíno deve ser clara, humilde, deve ser muito transparente e que traga na simplicidade entendimento aos ouvintes, de forma que eles possam entender claramente e também praticar. Este evangelho, além de ser genuíno na sua essência, no seu conteúdo, ele tem esse ingrediente, que é a participação de Deus, produzindo a confirmação necessária. Desde a queda, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então temos aí em Colossenses 1:27 que Cristo em nós é a esperança da glória. Agora, Deus devolvendo novamente imagem, semelhança e domínio, como era no início. Adão e Eva nos colocou debaixo de um jugo. Em Romanos 5,17 diz que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Aqui é o que nós estamos vendo, meus queridos e amados irmãos, que Paulo foi até eles, não se mostrando forte ou sábio, para que eles se voltassem para Paulo como se fosse um guru, uma pessoa sábia em si mesmo, para que eles não viessem a tomar Paulo como fonte, não viessem a depender de Paulo, não viessem a ser seguidores de Paulo, da seita de Paulo. Mas Paulo diz, eu não quero que vocês pensem que sou eu, alguém comigo. Ele diz, eu decidi entre vocês com demonstração de espírito e de poder. Paulo tinha a maior alegria de ver Deus participando da sua pregação, como podemos ver na primeira pregação de Pedro aos gentios, aonde ele estava no meio da pregação e de repente caiu o Espírito Santo e batizou todos os ouvintes, ali em Atos capítulo 8. Essa não é uma interrupção, mas é uma participação especial. Quando vemos que o Espírito Santo participa dos nossos estudos, veremos efeitos, respostas na vida dos ouvintes. Algo que ninguém pode fazer, nenhuma religião pode fazer. Toda religião pode falar do seu líder, explicar. Todas as religiões podem falar, mas nenhuma delas tem a presença manifesta de Deus. Essa presença manifesta, ela é o selo, a confirmação. Porque se nós estamos falando que Jesus ressuscitou, esse Jesus ressurreto, que também nos ressuscitou com ele, manifesta-se com sinais, prodígios, maravilhas, com provas irrefutáveis de que não é o homem que está falando,
mas que naquela hora é o Espírito Santo. Como é importante, meus queridos e amados irmãos, quando nós abrimos, através da fé, essa expectativa santa, para que esse Deus que nos deu fé, esse mesmo Deus vinha confirmar nos corações, quando nós esperamos que as pessoas recebam mais do que um conteúdo correto, que as pessoas recebam muito mais do que informações precisas, bíblicas, genuínas, sem alteração. Nós cremos que essa demonstração de Espírito de vida, quando nós vamos até as pessoas cheios do Espírito Santo, mas com humildade. Paulo diz, eu fui até vocês com temor e tremor. Então o vaso de barro, ele não vai dar uma impressão de que ele é melhor que os outros, de que ele é a pessoa especial, ou que ele em si mesmo tem alguma sabedoria e poder. Não, ele aponta para Cristo. Portanto, Paulo com muita humildade, Paulo aqui diz com temor e muito tremor. Ele disse, ele via Deus operando na vida das pessoas, ressuscitando mortos, curando enfermos, levando os pecadores ao arrependimento sincero, largando o mundanismo, abandonando os ídolos e seguindo a Cristo de todo o coração, dispostos a morrer por Cristo no Coliseu de Roma. Gerando um povo cheio do Espírito Santo, cheio de amor pelo Senhor, gerando um povo fiel, um povo que abandonava toda aquela idolatria do Império Romano e das outras seitas que havia naquele tempo. Que coisa maravilhosa gerar um povo assim, que consegue receber algo de Deus enquanto está ouvindo a mensagem. Receber de Deus muito mais do que benefício, bênção, milagres, mas a glória quer nos levar para a dimensão da intimidade, da comunhão. O Senhor sabe que a principal queda de Adão e Eva trouxe uma perda extraordinária, que é a perda da comunhão com Deus. 1 Pedro 3,18 diz que Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai. Deus sabe que mesmo curados, mesmo prósperos, mesmo abençoados, a nossa alma continua gemendo, porque nós somos feitos para ter comunhão diária com Deus, de forma que possamos percebê-lo hoje mais do que ontem, adorá-lo hoje mais do que ontem, e revelar a glória dele para as pessoas à nossa volta. Pois as pessoas não querem religião, informação só, elas querem a presença de Deus tocando a vida delas, enquanto elas buscam a Deus através da igreja. Em Efésios 3,10 diz que Deus comunica principados e potestades através da igreja. O que nós estamos vendo, meus amados e queridos irmãos, nesse estudo, é que a presença manifesta de Deus, ela é algo que nós não abrimos mão. A igreja primitiva não abria mão. Era um evangelho que tinha acuricidade teológica, era profundamente correto nas escrituras. Era um evangelho de pessoas que tinham um caráter, amor, que tinham realmente o fruto do Espírito Santo, a fidelidade para com Deus e compaixão pelos perdidos, mas que também era acompanhada de sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Então o evangelho completo, Paulo diz, eu nunca deixei de pregar para vocês o evangelho completo. O evangelho completo é um evangelho de poder, de amor e de sabedoria. O evangelho que traz tudo de Deus para os ouvintes, que é realmente um canal idôneo, um dispenseiro fiel, uma pessoa que realmente ela se entrega a Deus, como Jesus disse, eu me consagro para que eles sejam santos. Pessoas que realmente andam com Deus com interesse de coração e estão crescendo nessa comunhão, aprofundando a comunhão, e o fruto que é gerado dessa comunhão com Deus produz um ministério frutífero na vida das pessoas que ouvem. Como Jesus disse, sinais seguirão os que crerem. Crerem na pregação de vocês. Olha que tipo de fruto vocês vão gerar. A Bíblia diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Eles, olha, os sinais seguirão os que creem. Então está aí que cada árvore dá segundo a sua espécie. E homens e mulheres que andam com Deus, que amam a Deus, espirituais cheios do Espírito Santo, geram discípulos cheios do Espírito Santo. Mas não discípulos de si mesmos, mas discípulos de Cristo. É o que vemos aqui. Paulo estava dizendo que ele não chegou diante daquele povo grego ali em Corinto. Eles queriam pregações bem elaboradas, os gregos gostavam muito. Os gregos gostavam muito mesmo de ficarem discutindo novidades e mostrar quem era mais inteligente, mais sábio, quem era o melhor, o maior. Então eles gostavam de sermões eruditos e
de realmente coisas profundas filosóficas. Paulo não foi pelo caminho dos gregos. Eu não vou até vocês para mostrar um espetáculo filosófico. Eu não vou até vocês para tentar impressionar vocês com a minha eloquência, com a minha gritaria, né, como muitos pregadores que querem dizer que são cheios do Espírito Santo, porque ficam roxo de tanto gritar no microfone, bem perto do microfone, para que o microfone fique agudo e rachado. Eles são tão cheios do Espírito Santo que eles ficam roxos, mudam a sua voz para mostrar uma voz mais ungida, uma voz rouca e parecendo que estão latindo, né? Então eles pensam que realmente ser cheio do Espírito Santo é gritar no microfone, saltar a veia do pescoço e falar bem perto do microfone de uma maneira que agrida os ouvidos dos ouvintes. Aí isso é unção. Mas Paulo disse, não, eu não vou impressionar vocês com argumentos de gregos. Não. Eu vou até vocês com temor e tremor. Eu vou até vocês mostrando que eu sou um homem comum, um de vocês. Eu vou até vocês com humildade, com simplicidade, mas com uma diferença. A igreja de Corinto queria um sábio, um homem acima da média. Queria alguém que os impressionasse para eles seguirem. Como seguiram Epicuro, Sócrates, Platão, Paulo se recusou a ser um desses gurus ou grandes homens da sua atualidade, famosos. Ele falou, eu vou até vocês como uma pessoa simples. Eu vou até vocês com humildade. Só que tem uma diferença. Quando eu abrir a minha boca, Deus vai curar, libertar, batizar com o Espírito Santo, encher vocês do Espírito Santo, mudar o coração de vocês, vocês vão conseguir largar o mundanismo, vocês vão ter transformação no meio da sua família, vocês vão começar a amar a Deus, as Escrituras, vocês vão ter ânimo para evangelizar, eu vou gerar um povo que realmente ama a Deus e Deus está comigo, a glória dele, a presença manifesta de Deus. Então Paulo, tendo já a presença manifesta de Deus, ele não precisava cair na cilada nem dos gregos e nem dos judeus. Porque os judeus pediam sinais. Eles viviam dizendo para Jesus, mostre um sinal que nós cremos. Jesus diz, arrependam-se, convertam-se, largue o pecado e o mundanismo. Então Jesus sempre chamando eles para a palavra. Jesus sempre chamando as pessoas ao arrependimento, porque há o reino dos céus, há uma vida eterna, há um juízo final do lado de lá para quem não crer e não receber Jesus. Por isso Jesus estava sempre procurando voltar, trazê-los a um relacionamento com Deus pelo sangue de Jesus, com arrependimento, com santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E os judeus viviam dizendo, mostra sinais, mostra milagres. Ah, Jesus não caiu na cilada querendo ganhar as pessoas com milagres. Há muitos pregadores que falam, venham para a nossa campanha, veja aqui as cenas, quantas pessoas estão sendo curadas, veja o testemunho, quantas pessoas estão recebendo prosperidade. Jesus não quer que você vá para a igreja por causa de cura, por causa de prosperidade. A Bíblia diz, buscai o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. Isso não é alvo, isso é apenas consequência, resultado. O nosso alvo é o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, o que vemos, meus queridos e amados irmãos, que Jesus jamais tentou atrair as pessoas com a isca, com o anzol de milagres. Paulo também não. Eles olham, os judeus pedem milagres, sinais. E os gregos pedem sabedoria. Mas sabe o que eu vou? Eu vou com 3 ingredientes, que a glória de Deus se divide em 3 ingredientes. Sinais como confirmação, não como assim, o centro da mensagem. O nosso centro da mensagem não é milagre. Milagre é a confirmação da mensagem. O centro da mensagem é arrependei-vos e convertei-vos, entende? Este é o escopo da mensagem, a doutrina pura. É chamar as pessoas a se voltarem para Deus, largarem o mundanismo, a carnalidade, a vaidade, o pecado. Quando você prega o evangelho genuíno, o conteúdo correto, você vai ver sinais e também vai ver o que, meus amados irmãos? Que isto é amor. Amor é realmente levar os pecadores ao arrependimento. Não ficar ofendendo, atacando, como um fariseu de plantão, cobrando comportamento, mas sim pela graça. O evangelho é graça. Tanto que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, que se alguém pregasse outro evangelho que não fosse o evangelho da graça, era amaldiçoado. Porque somente pela graça nós podemos viver aquilo que ouvimos. O mesmo Deus que fala é o Deus que nos ajuda a praticar. Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas. A presença manifesta de Deus na vida de Paulo era tão notória que não precisava gritar.
A presença de Deus confirmando a pregação de Paulo era tão notória que ele não precisava mostrar muito conhecimento teológico, embora é importante nós termos conhecimento teológico para não cairmos nas seitas, nas heresias, nas falsas mensagens. Então, eu sou hiper, ultra, mega a favor de conhecer a verdade, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então o estudo bíblico ele é muito importante, conhecer cada vez mais a Bíblia, aprofundar-se no estudo, ele é importante, mas não é só o estudo. A palavra de Deus diz, João 5, 39 e 40, vocês estudam, mas não vêm a mim, não têm relacionamento comigo para terem vida. Então o ensino ele é importante, mas ele é parte, ele não é tudo. Não é só ouvir, não é só ouvir e repetir como um papagaio. Não é árvore do conhecimento do bem e do mal, não é apenas a letra, mas sim através da palavra, do poder de Deus, que consegue trabalhar no coração dos ouvintes e produzir terra boa. Porque ninguém vai conseguir praticar o que está ouvindo se não tiver, enquanto está falando, a presença manifesta de Deus. Quando você tem comunhão com Deus e tem a presença liberada de Deus, as pessoas que te ouvem são ajudadas por essa unção. A palavra com unção produz pessoas bem dispostas e pessoas que saem do mundanismo do pecado. Você vai tirar bom fruto, como Jesus falou em João 15,16. Portanto, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, depois o Senhor nos quebranta e aí Deus flui através de nós junto com a nossa voz. Olha só. Diz João 7,38, rios fluirão do seu ventre. Então, quando nós temos a presença manifesta do Senhor, junto com o nosso ensino, vai virtude. Aquela virtude que aquela mulher tocou em Jesus e foi curada. Então, quando um ensino é de uma pessoa que leva a Deus a sério, teme a Deus, anda procurando levar as pessoas não para si mesmo, para a sua seita, para a sua placa, para... Paulo diz, nós não pregamos a nós mesmos. Mas quando você, com simplicidade, como Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 2, está procurando levar as pessoas realmente a Cristo, o que você vê? Se você mesmo não está vendo e está ouvindo, você é um falso testemunho. Se alguém pergunta para você, você viu o acidente? Você fala, não vi. Então como é que você vai ser testemunho? Testemunho, Pedro e João disseram, olha, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, testemunho é alguém que pode provar com sinais, prodígios, maravilhas, com caráter, com conhecimento bíblico e também conhecimento do Senhor. Jesus diz, vocês erram porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Há muita gente que conhece as Escrituras, mas negam o poder de Deus. Diz que os sinais acabaram quando acabou e fechou as Escrituras. Muitos negam o poder. Outros falam de poder, mas não tem conhecimento bíblico. Há mais uma seita e grito e tal, é revelação, é milagre, mas as pessoas não estão se arrependendo e se convertendo. Agora, a pregação completa do Evangelho, ela tem uma teologia correta, ela tem o fruto do Espírito Santo, a própria pessoa que está pregando tem comunhão com Deus e leva as pessoas a uma comunhão cada vez mais profunda com Deus pela graça. E, em consequência disso, tem o quê? A glória, a presença manifesta de Deus que confirma a sua palavra. Ele não confirma qualquer palavra. Deus não confirma personalidades nem placa de igreja, ele confirma a sua palavra. Quando nós pregamos a palavra de Deus, estando nós mesmos no temor do Senhor, na unção e direção do Espírito Santo, sempre haverá a presença manifesta de Deus. Ou seja, o Espírito encontrará liberdade para fazer o que ele muito quer, que é desfazer os efeitos da queda, aplicar os efeitos do Calvário, que é restaurar o contrito, né? Não foi o que o Senhor Jesus disse lá em João 61? O Espírito do Senhor me ungiu para, ali está o propósito, consolar os que choram, libertar os cativos, não é? Então o que Jesus fez é o nosso modelo, o nosso único modelo. Ele diz em João 14:12, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Quando você vê lá, Jesus passava nas ruas levando os pecadores ao arrependimento, a uma comunhão com Deus. Ele levava os doentes a serem curados, os endemoniados a ser libertos. Ele multiplicava pães e disse, não quero que esse povo viaje 3 dias com fome. Ele fez aparecer dinheiro para Pedro pagar a conta. Então é um Deus que santifica, um Deus que cura, um Deus que prospera, que provê as nossas necessidades.
Isso não é maravilhoso? Então Jesus é o nosso modelo. Então a glória, ela quer o quê? Destruir os efeitos da queda, lá de Deuteronômio 28, que está desde a queda de Adão e Eva, e agora Jesus na cruz levou tudo que nos tira a paz, ele levou todas as enfermidades, o pecado, para que não sejamos mais escravos do pecado, do vício, do mundanismo, gerar um povo liberto de Satanás e do pecado, e gerar um povo que sara na alma, no espírito, no corpo, para viver muito tempo aqui nessa terra, uma vida longa e saudável para ganhar muitas vidas. Alguns no meio do caminho partem como mártires, outros realmente vivem uma vida mais longa aqui nessa terra e ganham muitas almas. Como ele disse no Salmo 91, te darei vida longa e saudável. Amados e queridos irmãos, é maravilhoso saber que o Senhor Jesus, ele manifesta sua presença por amor, porque ele sabe que desde a queda o homem tem necessidades. A principal necessidade é de comunhão com ele, é ver a sua glória. É ter comunhão com a sua glória, é ter intimidade com ele, é resgatar imagem e semelhança. Aleluia! E além dessa comunhão com Deus, a escassez produziu fome, né? Contas atrasadas, boletos atrasados, desemprego, famílias passando fome. Então tudo isto, Jesus Cristo realmente, ele manifesta sua glória dando provisão, dando o pão de cada dia. E ele também manifesta-se como Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que santifica, aquele que devolve a paz aos corações que estão em depressão. Hoje as doenças que mais têm matado as pessoas, até mesmo levadas a tirar sua vida, é síndrome do pânico, é depressão, são doenças mentais. São doenças psicológicas. Mata mais que o câncer e qualquer outra doença, até mais que a guerra. É a depressão, a síndrome do pânico, a angústia, né, irmãos? Então nós vivemos um tempo de muita opressão espiritual, onde as pessoas não têm paz. E o shalom de Deus é a glória manifesta de Deus. É a glória. Aonde a unção vem, ela despedaça todo o jugo. As pessoas entram ali aflitas, angustiadas, né? Começam a ouvir o evangelho e elas começam a se arrepender. Isso é muito importante, porque não adianta você querer o alívio, você querer a paz de Deus sem primeiro ter paz com Deus. Em Atos 3,19, Pedro disse, arrependei-vos e convertei-vos para que venha o refrigério do Senhor pelo perdão dos vossos pecados. Então o homem que está em contenda com Deus, com o seu pecado, ele não tem paz. Ele procura paz, mas ele não consegue ter paz e alegria, porque o reino de Deus é paz, amor e alegria. Romanos 14,17, no Espírito Santo. Aí, meus queridos e amados irmãos, é restituído essa paz, essa alegria, este amor. Ou seja, o homem começa a ter o fruto do Espírito Santo e começa a vencer a depressão, a angústia, o medo, né? Todo esse lixo tóxico, toda essa contaminação que está desde a queda. E é maravilhoso ver, meus amados irmãos, a glória de Deus, a presença manifesta de Deus, devolvendo o homem a alegria que ele perdeu desde a queda. Então o evangelho, ele vem com poder, ele vem com a presença do Senhor, que vê o homem caído e quer restituí-lo, quer restaurá-lo. Como diz Isaías 42, esse é um povo saqueado e roubado e ninguém se importa, mas Deus se importa. Ele diz em Jeremias, quem é cego como eu enviado, quem é surdo que nem o meu mensageiro? Então temos pregadores que não veem a necessidade do povo, o povo está gemendo, está sofrendo. Quando Jesus chegou lá em Israel, a nação mais religiosa da terra, ele falou que viu aquele povo como pessoas aflitas e cansadas, cansadas da religiosidade, da repetição estéril, das regras, daquele fardo pesado de pode, não pode, cobrança de comportamento, e por dentro aflita porque elas perderam a comunhão com Deus e precisam dessa comunhão, precisam perceber o amor de Deus, precisam ser saradas nas suas emoções, precisam ter as suas finanças restituídas, precisam ter a sua família abençoada. São necessidades desde a queda. E quando o homem começa a buscar o reino de Deus, a justiça, ele vai se arrependendo pela graça, vai se convertendo, ele vai se entregando, vai tendo comunhão com Deus, e o efeito é, Deus vai encontrando espaço e liberdade para restituir o homem, tudo aquilo que Adão perdeu, imagem, semelhança e domínio. E não é só a própria pessoa que vai ser abençoada, logo que ela é abençoada, ela se torna um canal também. Assim como Paulo aqui em 1 Coríntios 2, que é o texto que nós estamos estudando, ele teve um encontro real com Jesus e a vida dele mudou. Ele era um religioso, totalmente equivocado, ele era sincero, irmãos, mas ele estava equivocado. Há muitos religiosos sinceros e dedicados, mas estavam equivocados. E Paulo estava equivocado, mas ele teve um encontro real com Jesus na estrada de Damasco. Ali a vida dele começou. Ali aquele religioso morreu e nasceu um homem apaixonado por Cristo. Nasceu um homem
novo, não religioso, mas alguém amigo de Deus. Amém, irmãos? Olha que coisa linda. E assim como Paulo teve um encontro real com Deus e passou a ser canal deste amor, canal desses milagres, canal desse evangelho, as pessoas começam a ouvir e crer, são transformadas. E aí o efeito multiplicador, que começou com 12 homens e hoje são milhares, milhões, né? Quem dera bilhões de pessoas nesse planeta que amam a Jesus e que pregam a Jesus. Eu quero que você, essa semana, siga conosco essa série Glória, a presença manifesta de Deus, onde vamos falar do desejo de Deus de ser autor e consumador da sua fé, edificar a sua fé, esclarecer a sua fé, vitaminar a sua fé, e depois, através de você, tocar vidas com humildade, com simplicidade, trazendo a glória de Deus neste mundo, manifestando o reino de Deus nessa terra. É muito bom, é muito maravilhoso ver a glória de Deus inundando a terra, porque sabemos que no espiritual a terra está cheia da glória, mas somente os espirituais podem perceber essa glória e despertar os outros, né? Aquele que tem olhos e ouvidos vê a glória. E o que acontece? Eles vão despertar nos outros o interesse para perceber com seus próprios olhos e com seu próprio coração a glória de Deus. E quando o homem começa a perceber a glória de Deus, a vida dele começa, a alegria aumenta, a paz, o amor, a qualidade de vida, a fé, tudo começa a mudar. É maravilhoso. Eu quero orar por você agora, junto com você, você ora por mim, e depois este áudio vai estar disponibilizado aqui no Facebook, também no YouTube e também no WhatsApp, tá bom, amados? E você vai poder ouvir novamente. E novamente. Eu creio que na primeira vez você não pode pegar todo o conteúdo, então é bom ouvir mais de uma vez, tá bom? E a unção de Deus vai trabalhando, porque não é só entender o conteúdo, mas enquanto você está se dispondo, parou tudo, né? Os loucos não param para ouvir o Senhor, mas você parou tudo para ouvir a palavra do Senhor junto comigo, o que está honrando ao Senhor, né? Está semeando honra e vai colher honra, porque esse tempo não será perdido, como Jesus diz: Marta, Marta, você está tão ocupada com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. E esse tempo que você está investindo ouvindo essa palavra, você está sendo fortalecido, transladado para mais perto de Deus, mais frutífero, a tua saúde vai melhorar, você vai se renovar na presença do Senhor, como diz o Salmo 16:11, alegria completa. Pai, una minha fé com este meu irmão, com essa minha irmã que está ouvindo este áudio, e quero concordar que ele seja cheio do Espírito Santo, que ele seja feliz, tenha paz. Se há pecado, leva-nos ao arrependimento, à renúncia, ao nojo ao pecado, nos leva a ser sinceros, transforma o nosso coração, nossa mente. Tu tens toda a liberdade, nós somos o barro, o Senhor é o oleiro. Transforma agora o coração de cada um dessas pessoas. Pai querido, obrigado por esses momentos proféticos e que essa palavra possa produzir a 100 por 1 em terra boa nesses corações. Enquanto eles estão ouvindo, eu profetizo saúde, seja saudável, seja próspero, cheio do Espírito Santo, sua casa seja um pedacinho do céu, seus familiares salvos, como diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família. Eu quero declarar a tua bênção, a tua vitória e o teu milagre, Pai, e principalmente o maior milagre, que é um coração interessado pelo Senhor, um avivamento de interesse pelo Senhor, Pai, cada dia mais, isto pela graça, não pelo fanatismo. Em nome de Jesus. Amados, quero agradecer a tua participação nesses momentos tão preciosos, aonde estivemos juntos comendo do maná celestial, do pão do céu, o qual nos faz fortes e sábios, e ungidos e saudáveis. Eu quero agradecer a você que tem orado por nós e que tem participado dessas lives. Sabemos que o Senhor tem sido generoso conosco, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Shalom, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.